Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. É sempre uma alegria estar com gente tão querida. Amados irmãos, graças ao Senhor pela sua vida. Você que tem inscrito aí em nosso canal, tem nos acompanhado, você que tem deixado seu like e muitos também têm nos contatado pelo nosso WhatsApp particular. Eu quero agradecer a todos vocês. Amados, e o sentimento que eu tenho é continuar um pouco mais com esse título, que é Desmentindo a Mente, falando um pouco mais devido à grande repercussão no canal, a grande comunhão que os irmãos têm tido. Eu tenho percebido algo muito bom, muito espiritual, muito glorioso acontecendo na vida dos irmãos por esta palavra que tem sido liberada. Inclusive, na comunidade nós já liberamos também, estamos liberando esse propósito, essa visão, essa revelação e essa palavra que é uma palavra revelada e é real, né? Podemos então entender um pouco mais a quem somos e como que as coisas estão em nosso interior para poder continuar, amados, vivenciando a realidade, a grandeza desse Deus maravilhoso. Então, gratidão a todos vocês, tá? Por nos acompanhar. Muito bem, queridos, nesta mensagem, que é a mensagem número 15, nós vamos iniciar falando no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11 ao 26. Claro que eu quero fazer aqui um pequeno pano de fundo do capítulo 6. O que o capítulo 6 de Juízes fala? Ele fala sobre Gideão. Gideão. Amados irmãos, e a Bíblia diz que os israelitas, no início do capítulo, fizeram que o Senhor reprova, durante 7 anos ele entregou ele na mão dos midianitas. Então, o povo de Deus, de novo, tinha causado um grande problema. O povo, irmãos, está sempre causando, né? Nós estamos vivendo uma época difícil, que a cada dia que passa, você sabe, você vê coisas acontecendo e muita gente causando. E então, amados irmãos, nós ficamos perplexos em ver, em olhar a situação. E aqui não era diferente. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Então, durante 7 anos, ele entregou ele nas mãos dos midianitas. Exatamente, podemos fazer uma pergunta: por que Deus entregou os seus filhos na mão de Midian? Exatamente porque a prova produz aprovação. Quero que você grave bem isso aí. Irmãos, sem prova não tem aprovação. Como os israelitas não tinham sido aprovados, então aqui a palavra diz de novo, né? Eles fizeram o que o Senhor reprova. Então agora, como de novo, tá repetindo, né? Então agora vamos de novo à prova. E a prova dessa vez foi através de Midian, os midianitas. E os midianitas, eles eram muito fortes. E os midianitas, sabe o que eles faziam? O contexto aqui diz que eles arrancavam as plantações do povo de Deus. Eles eram um tormento, eles eram realmente uma luta, porque o povo de Deus plantava e os midianitas iam lá e arrancavam, né? Acampavam ali no terreno dos filhos de Deus, então destruíam as suas plantações. E a Bíblia diz que eles eram como um enxame de gafanhotos, eles tinham uma força muito grande, e isso, amados irmãos, colocou o povo de Israel com muito medo. Então veja que tudo isso é uma permissão de Deus para quê? O que eu quero dizer que é uma permissão de Deus para quê? Na realidade, a prova é uma permissão de Deus, amados irmãos, para que possamos amadurecer e ser aprovado, ok? Grava aí que eu vou repetir. As grandes provas é uma permissão de Deus para que possamos entender que Deus está nos levando à aprovação. Quando a prova vem, não é para destruição, e sim para a aprovação, certo? Agora, nós precisamos entender isso. E os israelitas custaram muito entender isso. A gente vê na caminhada dos filhos de Deus que quando chegou lá às margens do Jordão, apenas a nova geração conseguiu passar o Jordão com Josué. A geração antiga que chegou até lá com Moisés foram reprovadas. Por quê? Porque nunca
amados irmãos, se renderam, nunca se dobraram, estavam sempre murmurando, reclamando e tudo mais. E eu quero dizer para vocês que conosco nos dias de hoje não é diferente. Então, qual é a lição que nós temos disso? Precisamos aprender com as nossas provações. Por isso eu usei a palavra para quê. Quando eu falo por quê, eu estou questionando. Quando eu falo para quê, eu estou tentando entender para o meu proveito o que está acontecendo. Então, aqui, os filhos de Israel, de novo, fizeram mal. E o que acontece? Amados, Deus permitiu uma grande provação, entregando eles nas mãos dos midianitas. Muito bem. Agora, no meio de tudo isso que está acontecendo, houve um medo muito grande. Então, você imagine aquela multidão de midianitas perseguindo os filhos de Israel. Você imagina aquela multidão de midianitas arrancando plantações dos filhos de Israel. Enfim, o medo era muito grande. E a Bíblia aqui faz questão de destacar um homem. E eu quero falar sobre esse homem, sobre o que aconteceu com ele, no contexto, amados irmãos, da mente, né? Desmentindo a mente. Então, vamos grifar aqui alguma coisa, quer ver? Por exemplo, amados, a nossa mente, ela nem sempre conscientiza as nossas vidas que a nossa provação é para o nosso bem. Geralmente a mente, antes de conscientizar, isso é, antes de mandar para a consciência, ela nos massacra, dizendo em nosso pensamento, Deus não está com você, porque a luta que você está passando é muito grande. Com quantos de nós já aconteceu isso? Numa grande prova, passa pela nossa mente, será que Deus está comigo? Será que Deus me ama? Será que é verdade a fé que eu tenho, a crença que eu tenho? Porque tudo de mal está acontecendo comigo. Eu parece que sou premiado, tudo vem sobre mim, não é assim? Tudo de ruim acontece para mim. Esta é uma mensagem da mente. Então, ela não conscientiza o para quê, mas ela leva a mente ao porquê. O porquê é um questionamento. A consciência não questiona. A consciência, queridos, ela avisa. A consciência, como eu já disse em outras palavras, ela tem uma luz que acende e liga aqui não pode, né? A consciência avisa. Agora, se não está na consciência, a mente, amados, ela murmura, ela diz por quê. Então, por que está acontecendo isso comigo? Então, vamos entender que o porquê é um questionamento. E vamos entender também que o para quê é um entendimento. Certo? Entendimento. Questionamento diferente de entendimento. No questionamento, estou querendo saber por quê, estou reclamando, estou apontando o dedo. No entendimento, humildemente, eu estou procurando entender aquilo que está acontecendo. Seja qual for o problema, qual for a luta, eu estou procurando entender aquilo que está acontecendo. Amados, e esse entendimento, ele acontece com o apoio e com a revelação da consciência, porque a consciência, ela está no nosso espírito e ela tem o encargo de revelar aquilo que é e aquilo que não é, de acessar a nossa mente e falar, viu, não vá por esse caminho é problema. Às vezes, amados irmãos, muitas vezes nós não obedecemos à consciência, então ignoramos a consciência e obedecemos a nossa mente. Quando fazemos isso, nós novamente damos os burros na água e voltamos a ser provados muitas vezes no mesmo item. Você percebe que na nossa vida existem muitas coisas que são repetitivas. Por que uma prova repete na nossa vida muitas vezes a mesma prova? Vamos supor, se é financeiro, se eu tenho uma prova financeira, irmãos, e já há muito tempo não consigo vencer financeiramente, sou sempre provado, é porque eu não atentei na minha administração financeira. Essa é uma realidade que pega quase todas as pessoas, uma porcentagem elevadíssima, a não ser aqueles que já aprenderam a organizar sua vida financeira. Então, a nossa mente muitas vezes diz para nós, não se preocupa com isso, não, vai dar certo, não sei o que tal, e nós então nos lascamos. Mas é preciso então fazer o quê? Parar e pensar, e dizer não porque
mas para quê? E aí, no meio dessa luta tão grande, amados, levanta um rapaz. No versículo de número 11, a palavra de Deus começa a dizer, amados, de uma forma tremenda. Ela fala assim, então. Quando começa a frase dizendo então, ela está revelando um contexto. O contexto era muito complicado, amados irmãos, porque havia cobrança, havia realmente choro, medo, correria, né? E muita gente estava ali realmente dando problemas, os israelitas não conseguiam nem sequer ter paz. Mas, então, o anjo do Senhor veio e sentou sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia aos bezerritas Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Olha só, irmãos, por que Gideão estava malhando trigo no lugar de prensar uvas? Porque ele estava com medo. Percebe que o medo colocou a pessoa num lugar errado, porque tanque de prensar uvas não é lugar de malhar trigo. Lugar de malhar trigo é acima da terra. Tanque de prensar uvas é um tanque, é abaixo. É como se fosse uma piscina sem água, né? E ali ele aproveitava para esconder dos midianitas, porque estava com medo. Então veja só, irmãos, o que a nossa mente faz? Imediatamente a mente de Gideão disse para ele, vai, entra no tanque de prensar uvas e malha trigo lá. Dá para malhar? Dá, mas não é certo. Não é o lugar ideal. Deus quer nos levar para o lugar ideal, na hora certa, no tempo certo, no momento certo. Vou continuar essa palavra na próxima reflexão. Preste atenção e fica comigo aí, tá bom? Pai, eu quero te agradecer por esse momento e abençoar a vida dos meus irmãos e liberar sobre cada um a tua bênção, ó Deus. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Fica conosco e nos abençoe para a tua glória. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Um grande abraço e até amanhã.